Sabe qual o maior erro de quem tenta estudar conjunção subordinativa? É ficar decorando aquelas 10 classificações. Hoje você vai descobrir como identificar qualquer conjunção sem precisar decorar. Vai reconhecer ainda a relação de sentido estabelecida entre elas, porque a primeira dica que eu tenho para te dar é que o nome da conjunção tem relação com a ideia, com o sentido que ela estabelece. Se ela compara, comparativa. Se ela traz uma causa, causal. Se ela traz uma consequência, consecutiva. Então você não precisa ficar preso àqueles 10 nomes. O que você precisa entender é a relação de sentido que ela estabelece na oração. Nós vamos resolver ainda algumas questões utilizando o método GPS e eu vou te ensinar pelo menos 3 macetes para você gabaritar as questões desse assunto. E eu já quero te apresentar o conceito bem simples de conjunção. Imagina que a gente tem duas cidades. Essas duas cidades não têm dependência entre si, elas são independentes. Mas para chegar do ponto A ao ponto B, da cidade A para a cidade B, a gente precisa de um caminho, de uma ponte. Esse caminho, essa ponte, são as conjunções. Como as cidades não têm dependência entre si, a gente chama de conjunções coordenativas, porque não têm dependência, elas são independentes. Agora, imagina que nós temos duas cidades, C e D. Essas cidades têm dependência entre si. Uma cidade depende da outra. Então, para a gente poder ligar uma cidade à outra, para que elas funcionem, a gente precisa também usar as conjunções. Então, conjunção são essas pontes, os caminhos que ligam uma cidade à outra. Se a cidade depende entre si, ela é subordinativa. Então, ela tem uma dependência. Se ela não depende, é independente, a gente usa as conjunções coordenativas. Dito isso, a gente vai ver uma aqui agora que é bem fácil. Perceba que para você entender esse tipo de conjunção, você precisa observar qual é a relação que ela estabelece entre si. O macete da conjunção subordinativa integrante é você trocar o que ou se, porque nós só temos essas duas conjunções, por isso. Então, eu identifico na frase o que ou se e eu troco por isso. Veja o exemplo. A diretora informou que o cronograma foi alterado. A diretora informou isso. Fez sentido. Então, é integrante. O fiscal percebeu que havia inconsistências no relatório. O fiscal percebeu isso. Conjunção integrante. Não sei se ele virá à reunião. Não sei isso. Você corta a conjunção e substitui por isso. Eu só desejo uma coisa, que seja feliz. Eu só desejo uma coisa, isso. Percebeu? A troca deu certo? Então você já pode marcar como conjunção subordinativa integrante. E eu trouxe aqui 4 frases para esse vídeo e anota aí quais são conjunções integrantes. Faça comigo esse exercício. Fez? Coloca aqui nos comentários quais são conjunções integrantes. Vamos comigo. Então eu vou achar aqui o quê? Achei, vou substituir por muito bem, vou substituir por isso. Espero que você chegue. Espero isso. Conjunção integrante. Aqui eu não achei nem o que, nem se. Então eu não marco como conjunção integrante. É essencial que? Eu achei o que? Vou substituir por isso. É essencial isso. Deu certo. Conjunção integrante. O novo edital está mais organizado do que? Vamos ver. O novo edital está mais organizado do isso? Errado. Então aqui não é conjunção integrante. Coloca aqui nos comentários isso se você estiver entendendo direitinho. Outra questão, vamos comigo. Um estudo mostrou que, achei o quê? Vou observar se é conjunção integrante, conforme as questões trazem aqui. Um estudo mostrou isso, deu certo. Então eu já risco a letra A e a letra C. Um estudo mostrou que adultos de meia idade e mais velhos perderam 2 quilos no período de 12 semanas, quando beberam água antes das refeições. Perceba aqui, quando beberam água antes das refeições, essa oração tem sentido sozinha? Se eu chegar para você e falar quando beberam água antes das refeições, você entendeu? Teve sentido completo?
Não, ela depende de outra oração para poder fazer sentido. Como a conjunção está aqui, a gente tem uma conjunção subordinativa, porque estabelece uma relação de dependência com a outra oração. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Vamos para o macete. Lembra que nós temos sempre nas conjunções a relação de sentido. O nome da conjunção, anota aí no seu caderno. O nome da conjunção tem relação com o sentido que ela conjunção, carrega. Então, se o nome é comparativa, qual é o sentido que ela traz? Comparação. Comparação, comparativa. Comparativa, comparação. Eu trouxe até alguns exemplos aqui, mas não precisa você decorar. Você sempre vai observar a relação de sentido. Veja só, o novo edital está mais organizado do que o anterior. Eu estou comparando o edital anterior com o edital novo. A prova de português foi tão extensa como a de direito. Aqui tem duas provas e eu estou comparando as duas provas. Veja como as bancas cobram. Utiliza o método GPS. Como é o método GPS? O método GPS é: qual pergunta resolve, acha o sentido e do sentido você vai extrair o nome da conjunção. A banca Fundatec trouxe essa questão há muitas decisões importantes que estão sendo afetadas pelo técnico-otimismo tanto no mundo acadêmico quanto no da tecnologia e no da política. Tanto quanto da ideia de que eu estou comparando o mundo acadêmico com o mundo da tecnologia e da política. Se eu estou comparando, eu tenho uma subordinação, sendo classificadas como comparativa. É uma condição? Não, porque aqui eu não tenho condição de nada. Afinal, indica finalidade, olha o próprio nome, já me diz a relação de sentido estabelecida. Explicativa, está explicando alguma coisa? Também não. Então, ela é comparativa. A concessiva, o nome vem de conceder. Muita gente fala, eu acho que esse nome não tem muita relação com o sentido que ela traz. Mas tem. Por quê? Porque concessiva, ela diz que apesar do empecilho, o objetivo foi concedido. Então, concessão vem de conceder. Ocorreu um problema, mas o objetivo foi alcançado. Então, veja só, embora estivesse cansado, continuou estudando. Qual era o objetivo? Estudar. O objetivo foi alcançado. E teve um problema. Então, por isso que, embora, ele marca sempre o problema. Ainda que a prova seja difícil, aqui nós temos um problema. A prova está difícil. O objetivo foi alcançado. A pessoa teve calma. Então lembra que concessiva vem de conceder, de concessão. Apesar do problema, o objetivo foi alcançado. A banca Unifal trouxe essa questão em 2023. Da análise da crônica Abraço Caudaloso, é adequado afirmar que a conjunção destacada no último parágrafo exerce a função. E aqui eu trouxe o texto para você. Embora. Toda vez que eu vejo embora, eu já sei que houve um problema, mas o objetivo foi concedido. Então, embora, a ideia de concessão. Então, ela é concessiva, ou seja, exprime que um obstáculo não modificará a declaração da oração anterior. Condicional indica o quê? Deixa aí para mim nos comentários. Condicional indica condição. Precisa decorar o nome condicional? Não. Quando você observar na sua questão uma condição, já sabe que é condicional, porque o nome da conjunção tem relação com o sentido que ela carrega. Então, se todos os documentos estiverem corretos, a inscrição será homologada. Há uma condição para a homologação da inscrição: os documentos estarem corretos. O documento está correto? Homologação concedida. Então, o se dá ideia de uma condição. Caso o pagamento seja confirmado, sua matrícula será efetivada. A condição é o pagamento. Fez o pagamento? Condição,
matrícula efetuada. Você poderá participar da entrevista desde que cumpra todos os requisitos. Você pode participar da entrevista de qualquer forma? Não, tem uma condição. Qual é a condição? Cumprir todos os requisitos. Aqui acima eu trouxe também algumas conjunções. Não é preciso, de novo, você decorar a conjunção. Observa sempre o sentido que ela carrega. Se, caso, contanto que, salvo que, sem que, a não ser que. Então eu vou usar o método GPS. Qual é o método GPS? E fica comigo até o final, que eu vou te ensinar um macete, que você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Então, o GPS, a gente vai observar o sentido que a conjunção carrega. Veja só. Aqui na frase ele diz, se você abrir os olhos. Vamos lá aqui, ó. Se você abrir os olhos e olhar para aqueles que estão em uma condição pior que a sua, você logo sentirá que o seu fardo não é tão ruim como você pensava. O que é que acontece aqui? Uma condição. Você só vai sentir que o seu fardo não é tão pesado quanto você imagina se você abrir os seus olhos. Então, aqui nós temos uma condição. Se é condição, ela é condicional. Próxima questão. Marque a ideia transmitida. Olha como é que a banca pede para que você marque a alternativa. Transmitida pelo elemento coesivo, conjuntivo, subordinativo. Ou seja, ele quer que você marque a conjunção que inicia o período. Se você abre uma porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Qual é a condição de você entrar ou não em uma nova sala? Abrir a porta. Se é uma condição, você tem uma condicional. Conformativa, o próprio nome já fala que é da ideia de conformidade. Tudo ocorreu conforme predisse, ou segundo alguém disse, conforme alguém disse. Veja só, conforme informou a comissão, o resultado será divulgado amanhã. Aqui nós temos uma ideia de conformidade. Algo aconteceu conforme estava previsto. Segundo determina o edital, os recursos devem ser apresentados em até 2 dias. Então perceba que conformativa é aquela que dá a ideia de conformidade. Segundo quem? Então, algo aconteceu conforme previsto. Vamos à questão para você ver como cada conjunção é cobrada na prova. Toda vez que nós estudamos conjunção, a máxima é: não esquece do sentido que ela carrega. Não esquece a ideia transmitida pela conjunção. Então, o Sebrasp, ele colocou assim, questão atual. O vocábulo segundo, no início do 7º período, que eu já trouxe aqui para você, é empregado como conjunção que expressa conformidade. Vamos ver? Segundo, conforme, eu faço substituição. Conforme um estudo lançado recentemente, está correto. A conformidade, segundo, então está correta a questão. Temporal vem de quê? Deixa aí abaixo. Quando eu falo temporal, qual é o sentido que aqui carrega? Muito bem, ideia de tempo. Então, se é temporal, é ideia de tempo. Eu pergunto, quando isso aconteceu? Quando o edital foi publicado, ó, o conectivo quando, a conjunção, os candidatos iniciaram os estudos. Então, eu pergunto a você, quando os candidatos iniciaram os estudos? Quando o edital foi publicado. Assim que terminou a prova, os fiscais recolheram os cadernos. Quando os fiscais recolheram os cadernos? Quando terminou a prova. Então, quando isso aconteceu, me ajuda a especificar que dá ideia de tempo. Veja a questão. Em motorista usando o celular enquanto dirige é uma das maiores causas de acidente no Brasil. A conjunção destacada, que era enquanto, está ligando duas orações. Motorista usa o celular e dirige é uma das maiores causas de acidente no Brasil. Duas orações. Enquanto dá a ideia de que, quando é que ocorre as maiores causas de acidente no Brasil? Quando o motorista usa o celular. Se dá a ideia de quando, eu tenho ideia de tempo. Se é ideia de tempo, eu tenho ideia de temporalidade. Para todas as questões, pausa o vídeo e tenta responder com as dicas que eu estou te passando. Vamos seguindo. Proporcional, proporcional. Coloca aí abaixo da ideia de quê? De proporção. Então, em que proporção é um macete de uma pergunta
que eu posso fazer para identificar o sentido da conjunção? À medida que estudava, aumentava sua confiança. Eu posso até usar: quanto mais estudava, mais aumentava a sua confiança. Quanto mais praticava, mais segurança adquiria. Quanto menos procrastinava, mais conseguia aprender. Então perceba que aqui eu tenho uma ideia de proporção. Quanto mais, mais. Afinal, da ideia de finalidade. Final é porque vem de finalidade. Você só acrescenta aqui o idade. Eu pergunto para quê? Veja só. Estudou diariamente para que alcançasse um excelente resultado. Então, qual foi o objetivo de ter estudado? Alcançar um excelente resultado. A equipe organizou os documentos a fim de que a auditoria ocorresse sem problemas. Então, qual foi o objetivo, a finalidade de organizar os documentos para que a auditoria ocorresse sem problemas? O professor repetiu a explicação. E qual foi o objetivo? Que todos compreendessem o conteúdo. Então, na finalidade, finalidade é objetivo. É para que eu vou fazer tal coisa. Veja a questão. Na passagem, paralisar constantemente uma região para evitar as rugas ali não impede, e aí tem o restante do texto. A conjunção para estabelece relação de que, quando eu digo que eles paralisaram uma região com o objetivo de evitar as rugas. Então, se é o objetivo, é finalidade. E se é finalidade, obviamente que é uma conjunção final. Causal e consecutiva são as últimas que nós vamos ver aqui. Causal dá ideia de causa. Consecutiva dá ideia de consequência. Muito bem. Consecutiva dá ideia de consequência. Então, por que é que a gente coloca as duas juntas? Porque aqui a gente tem um macete, ó. O fato de faz com que. O fato de faz com que. Como assim, ó? A audiência foi cancelada porque o sistema apresentou falhas. O fato de o sistema apresentar falhas, aqui é um fato, fez com que a audiência fosse cancelada. Se eu tenho o fato de, eu tenho causa. A causa é porque vem primeiro, a consequência é porque vem depois. E como é que você identifica a diferença entre as duas? Se a conjunção estiver na causa, ela é causal. E se a conjunção estiver na consequência, ela é consecutiva. Veja aqui o exemplo. Não se distraia. Então, causal é aquilo que vem primeiro e consecutivo é aquilo que vem depois. Então, aqui é o fato de e aqui é faz com que. Repita comigo. O fato de faz com que. O fato de faz com que. O fato de faz com que. Então, o fato de o sistema apresentar falhas, ó, o porquê está associado aqui. Eu tenho a causa. A consequência, a audiência foi cancelada. Porque aqui não é consecutiva, porque a conjunção está no fato de, está na causa. A causa foi, o sistema apresentou falhas, veio primeiro. Depois é que a audiência foi cancelada. Próximo exemplo. Como o prazo havia expirado, vai colocando aí comigo primeiro e segundo. Primeiro, o prazo expira. Depois é que os pedidos são cancelados. Observa que a conjunção está naquilo que vem primeiro. Então, ela tem a causa. Próximo exemplo. O auditório ficou tão cheio que foi necessário abrir outra sala. Então, veja aqui os conectivos, veja as conjunções. O auditório ficou tão cheio, é tão que foi necessário abrir outra sala. Primeiro, o auditório fica cheio. O conectivo não está aqui. Que foi necessário abrir outra sala. O conectivo está no segundo, a conjunção está no segundo elemento. Então, o auditório ficou cheio, seria a causa. Foi necessário abrir outra sala, consequência. Como a conjunção está acompanhando a consequência, ela é consecutiva. Próximo exemplo. O servidor trabalhou tanto, é a causa. Ele trabalhou muito. O conectivo está aqui? Não. Que concluiu todas as tarefas do dia. Ele trabalhou, consequência, concluiu.
Então, aqui é o segundo. O conectivo está aqui. Então, ele é uma conjunção de consequência, logo consecutiva. Vamos treinar agora fazendo um apanhado. Antes da gente fazer esse apanhado, eu quero te ensinar o último macete. Caso você esqueça desses nomes que a gente tem aqui, eu vou te ensinar um macete, ó. 6C, temporal, na PF. Deixa eu pegar aqui um slide em branco. Veja só. 6C, temporal, na PF. Porque aqui na conjunção subordinativa eu vou ter 6 conjunções que começam com a letra C. Vou ter a temporal, que indica tempo. Vou ter PF, P, proporcional. E F, final. Então, repita comigo, coloque aí. 6C, temporal na PF. 6C, aqui eu vou ter... Então, 6C, aqui eu vou ter causal, comparativa, e vou seguindo a ordem. E aqui eu vou colocar tudo N. Então, com. Concessiva, condicional, conformativa e consecutiva. Se você esquecer, lembra de novo. 6C, temporal, PF. 6C, temporal, PF. Então, vamos lá agora para as questões para fazer o treino. Veja só, a gente vai associar o número ao sentido que ela estabelece. Estudou diariamente para que alcançasse um excelente resultado. Qual foi o objetivo de estudar diariamente? Alcançar um resultado. Então, eu tenho aqui finalidade, porque ela é final. Próxima. Quanto mais, mais. Dá ideia de quê? Vou marcar aqui número 8, proporção. Mesmo que chova, o evento será realizado. O objetivo é realizar o evento. E aqui, ó, vai acontecer um empecilho. Mesmo que o empecilho aconteça, o objetivo vai ser alcançado. Se tem um empecilho e o objetivo vai ser concedido, a gente tem concessiva, número 3. Pausa o vídeo e tenta responder, depois você dá play para poder fazer a correção. A audiência foi cancelada porque o sistema apresentou falhas. Primeiro, o sistema apresenta falhas. Então, aqui é primeiro. Depois, a audiência foi cancelada. Se o porquê está naquilo que vem primeiro, eu tenho de causa. O sistema apresentou falhas, portanto, a audiência foi cancelada. O sistema apresentou falhas primeiro, mas o conectivo está na consequência, naquilo que vem depois, consecutiva. Primeiro o sistema apresenta falhas, depois é que a audiência foi cancelada. Quando o edital foi publicado, os candidatos iniciaram os estudos. Quando os candidatos iniciaram os estudos? Quando? Da ideia de quê? Faça comigo, da ideia de tempo. 7. Se todos os documentos estiverem corretos, a inscrição será homologada. Qual é a condição para a homologação da inscrição? Os documentos estarem corretos. Se é uma condição, eu tenho condicional, número 4. Espero que você chegue cedo. O que? Lembra do que? Ou se. Que ou se. Eu posso trocar pelo que? Lembra aí comigo, eu posso trocar por isso. Deu certo? Eu já sei que é uma conjunção integrante. Espero isso. Deu certo. Número 10. A prova de português foi tão extensa como a de direito. Eu estou comparando a prova de português com a prova de direito. Qual é o número? 2, comparativa. Segundo o edital. Se tem segundo, eu posso trocar por conforme o edital. Conforme o edital, segundo, da ideia de que os recursos devem ser apresentados em até 2 dias. Ideia de conformidade. No próximo episódio, nós vamos ver essas conjunções que costumam confundir muitos candidatos na hora da prova. Hoje você conseguiu completar com sucesso as 10 conjunções subordinativas. A gente viu todos os macetes
E a próxima parada, o próximo episódio, é para você tomar cuidado com as pegadinhas. Aqui na oficina você aprende com direção, entende com clareza e pratica com segurança. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha. Até o próximo episódio da nossa oficina.